Bom, então vamos iniciar a nossa aula de hoje pela parte de vocabulário e ao final dela nós treinamos conversação e também o listening, tá? Hoje eu quero começar a discutir em relação aos serendipity, ephemeral e ubiquitous. Serendipity, ephemeral, ubiquitous, tá? Vamos analisar aqui slide a slide o que é cada um desses novos termos aqui pra gente. Serendipity, tá? Que nós vamos ver nesse aqui slide específico. Serendipity, tá? A pronúncia pode ser um pouquinho difícil mesmo. Serendipity, 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 tá? Significa uma descoberta feliz ou uma descoberta feita por acaso, né? Nem sempre descobertas são feitas procurando exatamente aquilo. Às vezes nós procuramos uma coisa e achamos outra. Às vezes cientistas procuram por uma coisa e justamente acabam descobrindo outra, né? E isso nós podemos traduzir como uma descoberta feliz, ou seja, uma descoberta feliz, uma descoberta muito boa, ou uma descoberta feita por acaso, que não necessariamente tem que ser uma descoberta feliz. Pode ser uma descoberta feita por acaso, que não era intencional, tá? Essas são as duas formas que nós temos de utilizar o substantivo serendipity em inglês, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, that was a real serendipity, that was a real serendipity, significa aquilo foi uma descoberta feliz real, né? Ou seja, foi uma real descoberta feliz ou foi uma real descoberta por acaso. Podemos traduzir dessas duas formas. Quando eu digo microwave was a serendipity, né? A questão do micro-ondas foi descoberto durante a exploração espacial, né? Então, não era a intenção, mas a tecnologia descoberta nisso acabou se expandindo para outras áreas. Então, o micro-ondas foi uma descoberta feliz ou foi uma descoberta feita por acaso. Microwave was a serendipity. Microwave was a serendipity. Quando eu digo was it a serendipity? Was it a serendipity? Posso traduzir isso como foi uma descoberta feliz? Isso foi uma descoberta feliz? Ou isso foi uma descoberta feita por acaso? Lembrando que serendipity é um substantivo que significa tanto descoberta feliz ou descoberta feita por acaso, tá? Penicillin is an example of serendipity. Penicillin is an example of serendipity, ou seja, a penicilina é um exemplo de descoberta feliz, é um exemplo de descoberta feita por acaso, serendipity. Né? A penicilina, que é um antibiótico muito comum que utilizamos para combater infecções, foi descoberta de uma forma totalmente aleatória, né? Não estava buscando por isso. Então foi uma descoberta feliz ou uma descoberta feita por acaso. Outra coisa também que foi descoberta por acaso foi a radioatividade, né? Então radioactivity is another example of serendipity. Radioactivity is another example of serendipity, ou seja, radioatividade é outro exemplo de descoberta feliz ou é outro exemplo de descoberta feita por acaso. Podemos traduzir serendipity das duas formas. Outra coisa também que foi descoberta, né, por acaso foi a gravidade. Né? Aquela história da maçã caindo na cabeça não é verdade, uma lenda, mas a gravidade foi descoberta por acaso em 1687. Então, gravity was a serendipity in 1687. Gravity was a serendipity in 1687. Ou seja, a gravidade foi uma descoberta feliz em 1687, ou posso traduzir como a gravidade foi uma descoberta feita por acaso em 1687. Tá? Então, serendipity, um substantivo que significa tanto descoberto por acaso quanto descoberta feliz. Na continuidade, nós temos o ephemeral, 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 ephemeral. Ephemeral é algo passageiro, é um adjetivo, ou seja, atribui uma característica a um substantivo, é invariável, né? Os adjetivos são invariáveis em inglês. Ephemeral é um adjetivo que significa que algo é passageiro, algo que dura pouquíssimo tempo. Tudo bem? Então eu posso dizer, por exemplo, good moments are ephemeral. Good moments are ephemeral. Ou seja, bons momentos são efêmeros, são passageiros. Bad moments
are ephemeral. Bad moments are ephemeral, ou seja, momentos ruins são efêmeros, são passageiros, duram pouco tempo. It is ephemeral. It is ephemeral, ou seja, isso é efêmero, né? Dura pouco tempo, é passageiro. Posso dizer também que a chuva é passageira, a chuva dura pouco tempo, relaxe. Ou seja, the rain is ephemeral. The rain is ephemeral. The rain is ephemeral, ou seja, a chuva é passageira, passa logo, relaxe, relax. Assim eu posso dizer também que a tempestade é efêmera, a tempestade vai passar logo também. The thunderstorm is ephemeral as well. The thunderstorm is ephemeral as well. The thunderstorm is ephemeral as well. Ou seja, a tempestade é efêmera, é passageira. Is ephemeral. Lembrando que esse as well é uma dica muito importante que eu dou para vocês também em relação à conversação. Sempre utilizamos esse as well em conversação, que significa também. Então, eu gosto de você também, I like you as well. Ou também, I like you too. Né? Eu vou viajar também, I will travel as well ou I will travel too. São duas formas de dizer também aos finais das frases em inglês. It will stop snowing soon. It is ephemeral. It will stop snowing soon, ou seja, vai parar de nevar logo. It is ephemeral. It is ephemeral, ou seja, isso é passageiro, isso dura pouco. Tudo bem? Então, ephemeral. Ephemeral. Ephemeral é o adjetivo passageiro, algo que dura muito pouco tempo em inglês. Na continuidade, nós temos o ubiquitous. Ubiquitous. Tá? A pronúncia desse aqui é um pouquinho mais difícil ainda. Ubiquitous. 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 Ubiquitous, tá? Ubiquitous é algo presente em larga escala, algo que é presente em todo lugar. Nós podemos também traduzir esse ubiquitous, que também se trata de um adjetivo, como algo onipresente. Já ouviu falar que Deus, por exemplo, é onipresente, né? Na crença cristã, Deus é onipresente, ou seja, está presente em todo lugar. Então, nós podemos traduzir esse ubiquitous, esse adjetivo ubiquitous, como algo presente em larga escala, em todo lugar, como se fosse algo onipresente. Uma coisa que é onipresente nos dias de hoje, o que é? Uma delas, a tecnologia. Todo lugar que você olha hoje tem tecnologia. Então a tecnologia é presente em larga escala hoje, ou a tecnologia é onipresente hoje. Podemos traduzir ubiquitous como algo presente em larga escala ou onipresente. Então, technology is ubiquitous today. Technology is ubiquitous today. A tecnologia é presente em larga escala, a tecnologia é onipresente hoje. McDonald's are ubiquitous in every city. McDonald's are ubiquitous in every city. Ou seja, a não ser que a sua cidade seja muito pequena, não vai ter McDonald's, mas hoje é algo muito popular, muito comum em toda a cidade. Então é algo presente em larga escala, como se fosse onipresente em toda a cidade. McDonald's are ubiquitous, né? In every city. McDonald's estão presentes em larga escala, onipresente em toda a cidade. Pepsi is ubiquitous in every supermarket. Pepsi is ubiquitous in every supermarket. Ou seja, Pepsi é onipresente, algo presente em larga escala em todos os supermercados. In every supermarket. Todo supermercado tem Pepsi. Is ubiquitous, é algo onipresente, algo presente em larga escala. Uma outra marca que é muito presente em todo lugar é a Apple. Então posso dizer que a Apple está presente em todo lugar, a Apple é quase que onipresente, todo lugar tem alguma coisa da Apple. Alguém está utilizando algo da Apple. Então Apple is ubiquitous everywhere. Apple is ubiquitous everywhere. A Apple está presente em larga escala, a Apple é onipresente em todo lugar. Water is ubiquitous in Brazil. Water is ubiquitous in Brazil. Em relação aqui a essa frase, uma observação que eu tenho para fazer também é em relação à pronúncia do water, né? Nós falamos water puxando mais o R quando estamos falando com uma pronúncia americana. Um britânico, ele falaria water. Water.
water, water, né? E o americano puxa mais o R, fala water. Então, water is ubiquitous in Brazil. Water is ubiquitous in Brazil, ou seja, a água está presente em larga escala no Brasil, quase que onipresente. E justamente o exemplo de Deus. Catholics say God is an example of something ubiquitous. Catholics say God is an example of something ubiquitous. Ou seja, os católicos dizem que Deus é um exemplo de algo, is an example of something, é um exemplo de algo onipresente ou algo presente em larga escala. Of something ubiquitous. 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 Tá? Vamos aqui analisar alguns exemplos com essas 3 primeiras palavras principais que vimos na aula. Serendipity, né, que é uma descoberta feliz ou algo descoberto por acaso. Ubiquitous, ubiquitous, que é algo presente em larga escala, quase que onipresente, e ephemeral, que é um adjetivo que significa que algo é passageiro, dura muito pouco. Então, have you ever experienced serendipity in your life? Ou seja, você já experienciou descobertas feitas por acaso na sua vida ou descobertas felizes em sua vida? Have you ever experienced serendipity in your life? Definitely, ou seja, claro. Just last week, já na semana passada, I was searching for my car keys everywhere, ou seja, eu estava procurando pela chave do meu carro em toda parte. And I found a $20 bill that I had lost months ago. E eu encontrei uma conta de $20 que eu perdi meses atrás. It was a good moment, ou seja, isso foi um bom momento, tá? Ou seja, ela estava procurando pela chave do carro e achou uma conta de $20. Ou seja, uma descoberta feita por acaso ou uma descoberta feliz. Tudo bem? Ela não estava procurando por aquilo. It was a good moment, foi um bom momento. That's amazing, é incrível. Serendipity can bring unexpected joy and surprises. Serendipity can bring unexpected joy and surprises, ou seja, descobertas felizes, descobertas feitas por acaso, podem trazer sentimentos e surpresas inesperadas. It's like finding something valuable when you least expect it. Ou seja, é como encontrar algo valioso quando você menos espera por isso. When you least expect it. Lembrando que cada conversação, cada slide, eu quero que você tenha o seu foco nos termos grifados. Não precisa, se você ainda não sabe a tradução dos outros termos, não precisa ficar se preocupando com a tradução deles, só com o que está grifado. Na continuidade, nós temos: The rapid advancement of technology has made our lives so different. Ou seja, o avanço rápido da tecnologia tem feito nossas vidas muito diferentes. Everything seems to be changing at such a fast pace. Ou seja, tudo parece estar mudando num ritmo tão rápido. It's true, é verdade. Technology has made information and communication ubiquitous. Technology has made information and communication ubiquitous. Ubiquitous, ou seja, a tecnologia tem feito da informação e da comunicação onipresentes, presentes em larga escala em todo lugar. We can access it from almost anywhere and at any time. It's quite impressive, ou seja, nós podemos acessar isso quase de todo lugar a qualquer hora. It's quite impressive, ou seja, é muito impressionante. Lembrando que há um tempo eu já falei, né, em aulas passadas, que em relação ao quite, né, o quite é um termo que intensifica uma informação. Então, quite impressive é muito impressionante. Mas os britânicos, eles falam também bloody, de sangrento. Então, e o americano fala mais quite. Então, o britânico falaria it's bloody impressive. It's bloody, que é a mesma coisa do que it's quite. Ou seja, é muito impressionante. É importante eu dar essas dicas para você, porque até mesmo muitos americanos não sabem de muitas particularidades do inglês britânico. Muitos americanos não sabem. Até mesmo nativos americanos não sabem que os britânicos utilizam o bloody como quite, tá? Então é importante que você saiba. However, no entanto, sometimes it feels overwhelming, ou seja, no entanto, isso às vezes parece que é muito exaustivo, é algo que chega num limite, né? É algo que nos sobrecarrega muito. The constant stream of information and the ephemeral nature
of trends, the constant stream of information, and the ephemeral nature of trends and social media can be exhausting to keep up with. Ou seja, o constante fluxo de informação e a natureza efêmera de trends, ou seja, de tendências, ou seja, ephemeral nature of trends, ephemeral nature of trends, ou seja, a natureza efêmera de tendências, porque tudo que é hoje na internet, todas as tendências são coisas que duram pouquíssimo tempo. Então a gente tem que se adaptar a elas e muitas vezes isso é cansativo, ou seja, ephemeral nature, ou seja, a natureza efêmera que dura muito pouco tempo. Pode ser exaustiva para nós lidarmos. I agree, ou seja, eu concordo. Trends come and go so quickly nowadays, ou seja, as tendências vêm e vão muito rapidamente hoje em dia. What's popular today may become obsolete tomorrow, ou seja, o que é popular hoje pode se tornar obsoleto amanhã. It's a reminder of how ephemeral some aspects of our modern world can be, ou seja, é um lembrete, it's a reminder of how ephemeral some aspects of our modern world can be, ou seja, um lembrete de como alguns aspectos são efêmeros, né? O quão efêmeros são alguns aspectos do nosso mundo moderno hoje. How ephemeral some aspects of our modern world can be, ou seja, o quão efêmeros certos aspectos do nosso mundo moderno pode ser, o quão passageiro dura essas coisas, pouco tempo, tá? Agora um exercício aqui com vocês. Se eu quero dizer, por exemplo, que o Lula está como presidente agora, eu digo Lula is as president now. Mas eu quero dizer que isso é passageiro, ou seja, it is ephemeral. Isso é passageiro, dura pouco tempo. Is ephemeral. Fans and haters are everywhere. Ou seja, fãs e haters estão em todo lugar. It is, ou seja, isso é em grande quantidade, isso é muito comum, ou isso é onipresente, né? Todo lugar tem fã do Lula e gente que odeia ele. Ou seja, é algo onipresente, algo presente em todo lugar em grande escala. Ou seja, it is ubiquitous. It is ubiquitous, tá? Só quero dizer que a gravidade foi um exemplo de descoberta feliz, ou seja, a gravidade foi um exemplo de descoberta inesperada, de uma descoberta feita ao acaso. Eu digo que gravity was an example of serendipity. Gravity was an example of serendipity. An example of serendipity, ou seja, a gravidade foi um exemplo de algo inesperado, de uma descoberta feliz. Inesperado, unexpected. Unexpected, inesperado, tá? Alguma dúvida até aqui? Quer que eu volte a explicar algo novamente? Como é que tá? Pode ficar à vontade com o chat ou com o microfone. Continuando aqui, nós temos o mellifluous. 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 Mellifluous, tá? Mellifluous é um adjetivo que nós atribuímos a coisas que têm uma qualidade sonora incrível, uma qualidade sonora
rica, tá? Então, para você falar que algo tem um som bom, um som incrível, um som rico, você atribui o adjetivo mellifluous, tá? Então, o Queen is mellifluous. Queen is mellifluous, ou seja, a banda Queen tem uma qualidade sonora incrível, uma qualidade sonora rica. Outra banda também que pessoalmente eu gosto, Depeche Mode. Depeche Mode is mellifluous. Depeche Mode is mellifluous, ou seja, o Depeche Mode tem uma qualidade sonora incrível, uma qualidade sonora rica. Iron Maiden is mellifluous. Iron Maiden is mellifluous, ou seja, o Iron Maiden tem uma qualidade sonora incrível, tem uma qualidade sonora rica. O A-ha também, uma outra banda, posso dizer a mellifluous band. A mellifluous band, ou seja, uma banda com uma qualidade sonora incrível, rica. A mellifluous band. New Order is a mellifluous band. New Order is a mellifluous band, ou seja, o New Order é uma banda com uma qualidade sonora incrível, uma qualidade sonora rica. Mellifluous, tá? Black Sabbath was a mellifluous band in 70s. Black Sabbath was a mellifluous band in 70s. Ou seja, o Black Sabbath foi uma banda com uma qualidade sonora incrível, uma qualidade sonora rica in 70s, ou seja, nos anos 70. Tá? Então, mellifluous é o adjetivo que significa qualidade sonora incrível, rica em inglês. Na continuidade, nós temos o esoteric, como se fosse ISO, esoteric, tá? Esoteric. O que é algo esoteric? É um adjetivo que significa que algo é destinado a um grupo específico. É algo destinado a pessoas específicas que entendem de coisas específicas, não é algo geral. Por exemplo, quantum physics is something esoteric. Quantum physics is something esoteric. Ou seja, física quântica é algo esotérico, algo destinado a um grupo específico. Né? Pessoas comuns não entendem física quântica. É algo destinado a um grupo específico que só algumas pessoas entendem. Flying planes is something esoteric. Flying planes is something esoteric, né? Voar aviões, né? É algo também, esse assunto de voar aviões, voar aeronaves é algo destinado a um grupo específico, né? Todo mundo que sabe. Então, is something esoteric, é algo esotérico destinado a algumas pessoas. To read about news is not esoteric. To read about news is not esoteric, ou seja, ler sobre notícias não é esotérico. Né? Ler notícias não é algo que é só para algumas pessoas, é para todo mundo. To read about news is not esoteric. Né? Ler sobre notícias não é algo esotérico. Tá? To read about news ou reading about news. Aqui eu coloquei flying planes, mas podia ser to fly planes is something esoteric. Ou flying planes. To read about news ou reading about news. Tá? Listening to music is not esoteric. Listening ou to listen to music is not esoteric. Ou seja, ouvir música não é algo esotérico, não é algo destinado a só um grupo de pessoas. Agora, investimento sim. Investimentos são coisas destinadas a pessoas que entendem somente do assunto. Investments are esoteric. Investments are esoteric, ou seja, investimentos são esotéricos, são algo destinados a um grupo de pessoas em específico. You need to study a lot. You need to study a lot. Você precisa estudar muito. Equestrianism is esoteric. Equestrianism is esoteric. Equestrianism is esoteric, ou seja, o hipismo é algo esotérico, é algo destinado a um grupo de pessoas em específico, né? Não é qualquer pessoa que pratica hipismo. Você precisa ter uma certa renda, né, para você conseguir se manter nesse esporte. Então é algo esotérico, é algo destinado apenas a um grupo específico de pessoas, tá? E para finalizar, nós temos aqui o paradox. Paradox é paradoxo. Então, o que é um paradoxo? O paradoxo é uma coisa que parece contraditória, mas no fundo tem uma verdade. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala,
Isso é muito presente em músicas, né? Uma figura de linguagem muito presente em músicas. Então, aquela questão do fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, né? Como que uma ferida dói, mas você não sente isso? Se dói é porque você sente. Então, uma contradição, mas que no fundo tem uma coisa filosófica, tem uma verdade por trás. O paradoxo, então, é paradox em inglês. Então, what a paradox? What a paradox, ou seja, que paradoxo. It is not a paradox, my friend. It is not a paradox, my friend. Ou seja, isso não é um paradoxo, meu amigo. It is not a paradox, my friend. The life's paradox. The life's paradox, ou seja, o paradoxo da vida. Estou utilizando o apóstrofo para indicar posse. Então, the life's paradox, ou seja, o paradoxo da vida. The life's paradox. Em relação à música do Renato Russo, na verdade é uma frase, né? Outras músicas do Legião Urbana tem muito paradoxo, como eu falei de Monte Castelos, né? Ferida que dói não se sente, fogo que arde sem se ver, que na verdade é uma adaptação do Camões, né? That is a paradox, ou seja, aquilo é um paradoxo. Já estou cheio de me sentir vazio. Como assim, né? Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Então olha como cada frase se contradiz, mas tem uma coisa por trás, tem um sentido por trás. Já estou cheio de me sentir vazio. Ou seja, eu estou cheio mesmo, mas cheio de me sentir vazio. Ou seja, eu não aguento mais me sentir só. Então uma contradição, gramaticalmente, mas é algo que tem uma verdade por trás, tem uma filosofia por trás. Set him free to arrest him. An Example of Paradox, uma adaptação de uma música do Caetano Veloso, que é algo do tipo, deixe ele livre para prender ele. Como assim você solta alguém para prender? Então, para você prender uma pessoa, você tem que deixá-la livre. Set him free to arrest him, ou seja, deixe ele livre para prender ele. An Example of Paradox, um exemplo de paradoxo. A Song with Paradox, né, que é justamente a adaptação do poeta Camões, né, na música do Legião Urbana. Né, o Legião fez uma adaptação do Camões, naquela questão do fogo que arde sem se ver. A Song with Paradox, uma música, uma canção com paradoxo. Uma música que fala diretamente paradoxo é Burning Heart, que é eu acho que é a música tema do Rock 4. It's the paradox that drives us on, né? Tem uma parte da música que fala isso. It's the paradox that drives us on. Ou seja, é o paradoxo que nos impulsiona. It's the paradox that drives us on. É o paradoxo que nos impulsiona, que nos faz ir para frente, tá? Em seguida, nós temos duas conversações utilizando paradox e esoteric e mellifluous. Lembrando que mellifluous é algo com uma qualidade sonora incrível, rica. Esoteric é algo destinado apenas a alguns grupos e paradox é paradoxo. Então, have you ever come across the concept of paradox? Ou seja, você já investigou mais a fundo sobre o conceito de paradoxo? Yes, it's intriguing how paradoxes é paradoxo. Paradoxes, no plural, paradoxos, tá? Então, substantivo paradox no plural é paradoxes, com acréscimo do S. Paradoxes. Então, yes, it's intriguing how paradoxes challenge our understanding of reality. Ou seja, é intrigante como os paradoxos desafiam o nosso entendimento, a nossa compreensão da realidade. They present seemingly contradictory situations that make us question our logical reasoning. Ou seja, eles questionam as nossas situações que previamente parecem contraditórias, que fazem nós questionarmos a nossa razão lógica, our logical reasoning. Exatamente. One of the most famous paradoxes is the grandfather paradox, ou seja, um dos mais famosos paradoxos, one of the most famous paradoxes, is the grandfather paradox, é o paradoxo do avô. If someone goes back in time and kills their own grandfather, how could they exist in the first place? Ou seja, o paradoxo do avô é assim,
Se alguém volta no tempo e mata o seu avô, como que você existiria hoje? Se alguém voltasse no tempo e matasse o seu avô e voltasse para o tempo atual, você estaria vivo? Será que você estaria vivo? Isso é um paradoxo. That's a mind-boggling paradox, ou seja, um paradoxo que trava a mente. On a different note, de um jeito diferente. Have you ever explored esoteric teachings? Have you ever explored esoteric teachings? Ou seja, você já explorou ensinamentos esotéricos, ensinamentos destinados a somente em grupos específicos de pessoas? It's paradoxical how the simplest things can sometimes hold the deepest meaning. Ou seja, é paradoxal, paradoxical. É paradoxal como que as coisas mais simples podem às vezes ter significados tão profundos. Indeed, ou seja, nisso, there's a certain beauty in paradoxes like that. Ou seja, nisso tem uma certa beleza dos paradoxos. It reminds us that truth can be found in unexpected places. Nos lembra que a verdade pode ser encontrada em lugares inesperados. Speaking of unexpected places, ou seja, falando sobre lugares inusitados, have you ever delved into esoteric philosophies? Ou seja, você já se envolveu na filosofia esotérica, na filosofia destinada a um grupo específico de pessoas, né, muito especial? Yes, esoteric philosophies explore the hidden aspects of existence. Ou seja, a filosofia esotérica explora os aspectos escondidos da existência. Delving into the mysteries of the universe, se aprofundando nos mistérios do universo. They often offer a mellifluous journey of self-discovery. Mellifluous lembra algo com uma qualidade sonora rica, incrível. Então, mellifluous journey é uma jornada com um som incrível, com um som sensacional, um som rico of self-discovery, né? De uma descoberta pessoal. Tá? Então, eles frequentemente oferecem uma jornada rica, uma jornada com um som rico e bom of self-discovery, né? Como se você estivesse se autodescobrindo, analisando a paisagem, os animais. Você tem um som rico, um som poderoso. Mellifluous, tá? Fazendo uma atividade aqui agora. Um paradoxo pode nos ensinar, ou seja, paradoxo, a paradox can teach us. A paradox can teach us. Um paradoxo pode nos ensinar. Ou seja, isso não é algo destinado apenas para alguns grupos, ou seja, algo esotérico. Então, it is not an esoteric thing. It is not an esoteric thing. Ou seja, isso não é algo esotérico, não é algo destinado apenas a alguns grupos. It is not an esoteric thing. Só quero dizer que os Beatles foram um bom exemplo de uma banda britânica com qualidade sonora incrível, com uma qualidade sonora rica demais. Você vai se lembrar do adjetivo mellifluous, tá? Então, os Beatles foram um bom exemplo de uma banda com uma qualidade sonora incrível, extraordinária, de uma banda britânica. Então, The Beatles was a good example of a mellifluous British band, de uma banda britânica com um som incrível, um som rico. Mellifluous British Band. Mellifluous British Band. Mellifluous, tá? Até aqui alguma dúvida? Quer que eu volte a explicar algo novamente? Como que tá?
Continuando aqui, nós temos 3 phrasal verbs. O primeiro é put down, que significa humilhar. Look over, que é examinar algo com cuidado, investigar. E look out, que é cuidado, tomar cuidado, tá? Put down, humilhar alguém. Look out, cuidado. E look over é examinar algo, investigar. Então, look out, you can hurt yourself. Look out, you can hurt yourself. Ou seja, cuidado, você pode se machucar. Look out, cuidado. I will look over my new television. I will look over my new television. Ou seja, eu vou investigar minha nova televisão. The boss put down the employee yesterday. The boss put down the employee yesterday. Ou seja, o chefe humilhou o funcionário ontem, humilhou o empregado ontem, tá? O put, o verbo put, não tem a forma dele no passado é igual no presente, é put também. Então, put down pode estar tanto no presente quanto no passado, e você vai identificar no contexto. Então, the boss put down the employee yesterday. Será que é o chefe humilha o funcionário ontem? Ou o chefe humilhou um funcionário ontem? Se é ontem, então já foi, então humilhou. Então, nesse contexto, put down está no passado, tá? Look out. If you do not pay attention, your boss will put down you. Ou seja, cuidado, se você não prestar atenção, your boss will put down you. Ou seja, seu chefe vai te humilhar. Your boss will put down you. Nos phrasal verbs, a gente pode colocar o sujeito no meio dele. Então, put down you, ou posso colocar o sujeito you no meio do phrasal verb. Put down you ou put you down. Your boss will put down you ou your boss will put you down. Das duas formas significa o chefe vai te humilhar. He is looking over the results. Insights, né? Um sinônimo de result em inglês é insight, né? Para você analisar os resultados de algo, nós podemos falar result ou insight. Então, he is looking over the results ou he is looking over the insights. Ele está examinando os resultados. Se fosse ele examinou, ele investigou os resultados, seria he looked over. He looked over the insights, tá? Vamos ver aqui um exemplo com notícia que a gente vê o look over e o look out. Headline, ou seja, manchete. Headline, manchete em inglês. Authorities look over safety measures, ou seja, as autoridades investigam medidas de segurança. Look over safety measures, investigam, examinam medidas de segurança. In a bid to enhance public safety, ou seja, em uma tentativa de aumentar a segurança pública, authorities conducted a true look over of existing safety protocols. Authorities conducted a thorough look over of existing safety protocols, ou seja, as autoridades conduziram um processo de investigação, de examinação of existing safety protocols, ou seja, de protocolos de segurança existentes. They are now urging the community to look out for potential dangers and put down any weapons, ou seja, eles estão clamando à comunidade para tomar cuidado, to look out for potential dangers, né? Ou seja, para tomar cuidado com perigos em potencial, and put down any weapons, ou seja, e abaixar qualquer arma que tenha, tá? O put down significa humilhar, mas em certos contextos pode significar abaixar. Então, put down any weapons, ou seja, abaixar qualquer armas, tá? Então, qualquer armas que estejam miradas para alguém ou para alguma coisa, abaixe, ou seja, put down any weapons. Put down, humilhar alguém ou abaixar algo. Tudo bem? Look over, examinar. Looking over, examinando, investigando. E look out, cuidado. Tá? Então, cuidado, um carro está vindo, ou seja, look out, a car is coming. Look out, a car is coming, ou seja, cuidado, um carro está vindo. Look out, cuidado. Só quero dizer que ela examinou a situação dela e decidiu deixar o trabalho. She looked over her situation and decided to leave the job. She looked over her situation, ou seja, ela examinou a situação dela, investigou a situação dela e decidiu sair do trabalho. And decided to leave the job. Decidiu sair do trabalho. Um exemplo com música que nós temos o put down
é do John Mayer, chamado You Can't Put Me Down. Ou seja, você não pode me humilhar, ou você não pode me abaixar. You can't put me down, tá? Ou you can't put down me. Lembrando que os phrasal verbs podemos colocar o sujeito no meio ou no fim. Então, you can't put me down ou you can't put down me, tá? Para finalizar, só quero falar, cuidado! Eu vou utilizar o phrasal verb look out. Look out. Se eu quero dizer eu vou examinar o e-mail, eu digo I will look over. Eu vou examinar, eu vou investigar o e-mail. I will look over the email. Se eu quero dizer que ela está humilhando o homem, she is putting the man down. Ela está humilhando, então she is putting the man down. Ou she is putting down the man. She is putting the man down. Ou she is putting down the man. Tudo bem? Então, nós vimos nessa aula, né, de mais importante, o serendipity, que é uma descoberta feliz, uma descoberta feita por acaso. O ephemeral, que é algo que dura por pouco tempo, algo passageiro. Ubiquitous, que é um adjetivo que significa que algo é onipresente, está presente em todo lugar. Mellifluous, que é algo que tem uma qualidade sonora incrível, rica. Esoteric, que é algo destinado apenas a um grupo específico de pessoas. Paradox, que é paradoxo. Lookout, que é cuidado. Lookover, que é examinar, investigar. Put down, que é humilhar ou abaixar algo. Insight, que é resultado. Então, the insights of campaign, os resultados da campanha. E headline, que é a manchete de jornal. Certo? Então, antes da gente partir para a próxima parte, queria saber se ficou tudo bem, se eu preciso voltar a explicar algo para você, como que tá. Pode ficar à vontade, com o chat ou com o microfone, por favor.